Era 11 de janeiro, 2019. Gigi Wu iniciou uma trilha de 2 semanas pelo Parque Nacional Yushan, no centro de Taiwan. Essa ícone das redes sociais não sabia que seria sua última e terrível viagem. Depois de viajar para o local usando 3 trens e um ônibus, ela passou uma noite em um hotel econômico preferido pelos caminhantes. Ao invés do equipamento de segurança usual dos caminhantes, a mochila da Gigi tinha seu equipamento fotográfico e diversos alimentos para sustentá-la durante a aventura. Gigi planejou começar pela conhecida trilha histórica de Batanguan, mas não tinha ideia do que estava prestes a acontecer durante sua aventura de 2 semanas. No episódio de hoje, vamos mergulhar em alguns dos desastres mais controversos e horríveis que aconteceram com 4 mulheres diferentes enquanto caminhavam sozinhas. O que exatamente aconteceu com essas caminhantes experientes? Essas histórias trágicas teriam finais diferentes se elas não estivessem sozinhas? Como sempre, é aconselhado discrição ao espectador. Caminhar é uma ótima maneira de se conectar com a natureza, e Gigi de Taiwan levou isso a outro nível ao caminhar de biquíni. Ela era conhecida por escalar os picos mais altos e difíceis de Taiwan. O que iniciou como desafio da Organização das Nações Unidas após perder a aposta, logo virou sua marca registrada. Apesar de ganhar fãs por sua ousadia e paixão por aventura, sua abordagem singular gerou polêmica, com críticos alegando que fazer trilhas de biquíni era perigoso e imprudente, principalmente em baixas temperaturas. Também foi dito que Gigi trocaria para um biquíni no cume e compartilharia suas fotos online. Apesar das críticas, Gigi permaneceu apaixonada por suas caminhadas e continuou a perseguir seu amor pelas montanhas. Ela via seu biquíni como um símbolo de liberdade e alegria após alcançar algo difícil, mas sua história tomou um rumo trágico. Em 11 de janeiro de 2019, Gigi partiu para outra caminhada no Parque Nacional Yushan, em Taiwan. Não era um simples passeio. Ela iria tentar uma escalada solo de uma seção muito remota e difícil do parque. Para te dar uma ideia, o parque abriga alguns dos picos mais altos de Taiwan e o terreno é íngreme, acidentado e imprevisível. Para piorar a situação, uma fonte afirmou que Gigi desviou sem uma permissão oficial para uma trilha não sancionada e perigosa que nem ela nem seus companheiros de caminhada haviam tentado antes. Antes de partir novamente, Gigi consultou um repórter meteorológico que informou que o céu estaria limpo nos dias 18 e 19, que pareciam ser os 2 dias mais difíceis de sua jornada. No primeiro desses dias, logo antes de ela planejar se separar na trilha regular, descendo a face noroeste da montanha Jupan, um pico de 10.223 pés, ela postou uma foto no Facebook, um manto de nuvens com a legenda "Celebrando hoje". No dia 19, enquanto atravessava a remota trilha histórica Batonguan após alcançar uma altitude de 8.000 pés e planejar descer para 5.000, ela escorregou e caiu em um desfiladeiro de 65 pés de profundidade. Gigi estava gravemente ferida e incapaz de se mover. Ela reuniu forças e usou seu telefone via satélite para ligar para um amigo, alertando sobre sua situação e localização. Os resgates sofreram atrasos significativos. Após enviar um pedido de socorro, sua localização era difícil de identificar. Ela caminhava sozinha, o que complicou tudo. As autoridades demoraram para iniciar a busca quando seus amigos a reportaram como desaparecida. O clima naquele dia também foi desastroso. A equipe de busca não pôde entrar na área devido à forte neve e ao vento feroz. O terreno acidentado e a falta de rastreamento por sistema de posicionamento global obrigavam os socorristas a depender de mapas desatualizados e suposições sobre a possível localização dela. Eles continuaram procurando por 2 longos dias, e na manhã de 21 de janeiro, eles a encontraram. Gigi estava deitada de costas com os olhos fechados e partículas de sangue congelado ao redor da boca, sem respiração, sem pulso, pele fria ao toque. Eles encontraram a mochila dela por perto, com um telefone via satélite e um celular ao seu lado direito, e uma lanterna amarrada ao seu pulso esquerdo. Todos esses detalhes juntos mostraram que Gigi morreu de hipotermia, e é aqui que a história dela se torna o pior pesadelo de todo caminhante. A hipotermia é algo que pode te pegar de surpresa quando você está nas montanhas, especialmente no inverno.
Acontece quando o seu corpo perde calor mais rápido do que pode produzi-lo, e antes que você perceba, você perde a coordenação. Você não consegue pensar direito, e eventualmente você perde a consciência. Para Gigi, estar presa naquele desfiladeiro, ferida e sozinha, em temperaturas congelantes, era o pesadelo de todo caminhante. Ninguém imagina sair para uma aventura e não conseguir voltar para casa. Então, por que essa história é tão controversa? Isso retoma a questão do biquíni. Após a morte de Gigi, a mídia explodiu com manchetes sobre a escaladora de biquíni e muitos questionaram suas escolhas. Alguns a culpavam por ser descuidada, supondo que sua obsessão por biquínis contribuiu para sua queda, ou sua incapacidade de sobreviver. Outros tiraram conclusões sem realmente entender o quadro completo, fazendo sua história ser mais sobre suas roupas do que a tragédia em si. Mas aqui está o ponto. Gigi não usava biquíni ao cair. Ela estava com o equipamento adequado para a caminhada, e não foi a roupa que causou sua morte. Fazer caminhada é perigoso, independentemente da experiência, e acidentes podem acontecer com qualquer pessoa. Mas por causa de suas fotos de biquíni, a história dela se transformou em algo sensacionalista, e a controvérsia ofuscou a questão real, os perigos de caminhar sozinho em áreas remotas, onde a ajuda pode não chegar a tempo se algo der errado. A história de Gigi tem alguns elementos de surpresa e dúvida. Primeiro, ela estava caminhando sozinha em um dos parques mais desafiadores de Taiwan, onde os caminhantes sabem que devem ter extrema cautela. Além disso, o ângulo do biquíni transformou uma tragédia pessoal em um circo midiático. E o mais doloroso é que Gigi estava tão perto de ser resgatada, mas não chegou a tempo. Veja, ela conseguiu pedir ajuda explicando sua lesão e fornecendo sua localização, mas o mau tempo e o terreno íngreme pioraram as coisas. Os helicópteros não a alcançaram de imediato, obrigando as equipes a arriscar a jornada a pé. Quando eles chegaram mais de 40 horas depois, a hipotermia teve a última palavra. A história dela lembra que, por mais preparado que você esteja, as montanhas são indiferentes. Elas podem ser belas e mortais ao mesmo tempo. A história da Gigi, apesar de selvagem, não é a única que fez as pessoas se perguntarem como as coisas deram tão errado. Geraldine Largai, uma enfermeira aposentada, decidiu fazer uma caminhada pela trilha dos Apalaches, mas o que lhe aconteceu ainda assombra os caminhantes. Geraldine, ou Jerry, como seus amigos a chamavam, sempre amou a natureza. Nascida e criada no Tennessee, ela teve uma vida comum. Ela trabalhou como enfermeira por anos. Ela tinha um marido e uma filha. Aos 60 anos, caminhar não era sua profissão, mas uma paixão que ela sempre desfrutava com sua amiga Jane Lee. Jerry e Jane Lee se conheceram em 2011 e logo se conectaram por seu amor mútuo por caminhadas. Quanto mais caminhavam juntos nas trilhas, mais a amizade deles crescia. Eles não apenas percorreram milhas, mas também compuseram haikus, uma forma curta de poesia originada no Japão. Isso transformou suas caminhadas em uma experiência criativa e divertida que também capturou seu senso de humor. As duas mulheres, na faixa dos 60 anos, eram excelentes parceiras de caminhada. Jane, a navegadora mais confiante, complementava o entusiasmo, a resiliência e às vezes a desorientação de Jerry. Elas enfrentaram muitas caminhadas e percorreram milhas juntas. Como muitos que sonham com aventura na aposentadoria, Jerry colocou seus olhos na trilha dos Apalaches, ou trilha dos Apalaches, como os caminhantes a chamam. E como muitos outros caminhantes apelidados, Jerry tinha o seu inchworm. Eu sei que isso parece engraçado. Ela ganhou o apelido por caminhar lentamente. Agora você entendeu. Para aqueles que não sabem, a trilha dos Apalaches não é brincadeira. Estende-se por mais de 2.000 milhas, da Geórgia ao Maine, e é preciso muita dedicação para completá-la. A maioria tenta fazê-la em sessões, enquanto alguns tentam de uma vez, conhecido como caminhada contínua. Jerry decidiu que enfrentaria o desafio pouco a pouco, como seu apelido sugeriu. Embora Jerry não fosse uma caminhante experiente, ela tinha alguma experiência. Ela já havia feito várias partes da trilha antes e estava bem preparada para a viagem. Ela tinha todo o equipamento necessário, mapas e celular para emergências. Mas é aqui que a história toma um rumo inesperado.
Em julho de 2013, Jerry e Jane estavam fazendo uma caminhada em um trecho particularmente remoto da trilha no Maine. É conhecido por ser uma das seções mais desafiadoras devido ao terreno acidentado e isolado. Após uma longa caminhada, Jane teve que interromper a trilha devido a uma emergência familiar. Então, Jerry decidiu seguir a caminhada sozinho, planejando encontrar a amiga mais adiante na trilha. No entanto, Jane ficou preocupada com Jerry, que frequentemente se perdia facilmente. Jerry deixou um abrigo perto de Poplar Ridge, rumo ao norte, concretizando o temor de Jane. Em algum momento daquele dia, Jerry se desviou da trilha. Talvez ela tenha se perdido ao fazer uma pausa para ir ao banheiro, ou talvez tenha se perdido na densa floresta do Maine. Seja lá o que aconteceu, Jerry ficou desorientado. Foi aí que as coisas ficaram realmente aterrorizantes. Imagine caminhar sozinho na natureza, pensando que sabe o caminho, mas percebendo que está perdido. Eu não estava apenas um pouco perdido, mas verdadeiramente e profundamente perdido. Ao olhar ao redor, tudo parece igual. As árvores parecem cópias umas das outras. Você está rodeado por árvores gigantes que escurecem o dia. E claro, você não tem ideia de como voltar porque não sabe de onde veio. Foi a primeira caminhada dela sem o amigo. Para Jerry, esse era seu pior pesadelo virando realidade. Horas se transformaram em dias, e a preocupação se transformou em pânico. Jerry tentou usar seu celular para pedir ajuda, mas a área não tinha serviço. Ela fez de tudo para sobreviver. Ela permaneceu no local, construiu um pequeno acampamento e controlou sua comida. Ela até enviou mensagens de texto para o marido, na esperança de que chegassem até ele de alguma forma. Uma delas dizia: "Estou em apuros. Saí da trilha para ir ao banheiro. Agora estou perdido. Você pode ligar para o Clube da Montanha Appalachian para ver se um mantenedor de trilha pode me ajudar, em algum lugar ao norte da Woods Road. Beijos e abraços", mas essa mensagem, como todas as outras, nunca foi enviada. Agora é aqui que a controvérsia surge. A família de Jerry reportou seu desaparecimento quando ela não compareceu ao ponto de encontro, iniciando uma grande operação de busca e resgate. Dezenas de voluntários, helicópteros, cães, todos lá fora procurando por ela. Mas por 2 semanas eles não encontraram nada. E aqui está a questão. Jerry estava a poucos quilômetros da trilha. Não era como se ela tivesse se embrenhado muito na selva. Ela estava perto. Mas em uma floresta densa como aquela, perto pode parecer muito distante. As pessoas começaram a questionar por que não a encontraram antes. A busca não foi minuciosa o suficiente? Como uma pessoa pode sumir por completo em uma região de grande movimento? Essas questões ainda pairam sobre o caso dela. Apesar de todos os esforços, os buscadores não foram longe o suficiente na área onde ela havia montado acampamento. Estavam tão perto, mas a perderam. Mas eis a parte arrepiante. Em 2015, um florestal da Marinha dos Estados Unidos da América descobriu seus restos mortais perto da trilha. Eles a encontraram na mesma área que os socorristas haviam vasculhado várias vezes. Junto ao corpo dela, encontraram seu diário, onde havia registrado seus dias na floresta. Sua última entrada foi emocionante. Ela sobreviveu por 26 dias, esperando por um resgate que nunca veio. Isso significa que por mais de 2 anos ninguém soube o que aconteceu com Jerry. Parecia que ela tinha sumido no ar. O fato de ela ter se perdido em uma seção tão conhecida da trilha é quase inacreditável e extremamente desolador. Ela era experiente, tinha mapas e não estava longe da trilha. Como isso poderia ter acontecido? Depois, há a questão dos esforços de resgate. Eles eram muitos, mas de alguma forma a perderam de vista. Isso faz você se perguntar: quantos outros caminhantes podem estar perdidos fora do alcance das equipes de busca? A morte de Jerry provocou muitos debates sobre a segurança na trilha dos Apalaches. Alguns disseram que ela não deveria ter caminhado sozinha, devido ao risco para sua idade. Outros criticaram as equipes de busca por não serem minuciosas o suficiente. E claro, há a questão maior da tecnologia. Por que a cobertura de celular era ruim em uma trilha tão frequentada? Um telefone via satélite ou localizador pessoal poderiam tê-la salvado? De fato, a história do Jerry gerou mais dúvidas do que explicações.
A próxima história é a resposta à teoria que sugeriu que a idade era o fator mais importante no caso do Jerry. Em abril de 2014, Chris Kramers e Lisanne Froon embarcaram em uma aventura que mudaria tudo. Chris Kramers era uma estudante holandesa de 21 anos, conhecida por seu espírito artístico e paixão por causas sociais. Crescendo em Amersfoort, Utrecht, Holanda, Chris era uma pessoa atenciosa e empática, dedicada a fazer uma diferença positiva no mundo. Após completar seu diploma em Educação Social Cultural, ela estava ansiosa para ampliar seus horizontes, imergir em novas culturas e contribuir para o desenvolvimento social. Esse desejo por aventura e propósito a levou a planejar uma viagem para o Panamá, onde ela e sua amiga próxima Lisanne Froon explorariam, aprenderiam espanhol e fariam trabalho voluntário com crianças locais. Para Chris, a viagem não era apenas sobre viajar, mas sobre combinar seu amor pela humanidade e aventura. Lisanne Froon, 22 anos, compartilhava o entusiasmo de Chris por viagens e crescimento pessoal, tornando-as companheiras ideais nesta jornada. Também de Amersfoort, Lisanne havia se formado recentemente em psicologia aplicada e era movida por um amor pela aventura e natureza. Energética e determinada, ela enfrentava desafios, seja em caminhadas na natureza ou em novas experiências. Lisanne viu a viagem ao Panamá como uma oportunidade de autoconhecimento e uma maneira de abraçar a beleza do mundo ao lado de sua amiga íntima, Chris. Juntas, elas embarcaram no que deveria ser uma aventura que mudaria suas vidas, repleta de emoção, aprendizado e propósito. Apenas algumas semanas antes de partir para o Panamá, Lisanne havia se mudado para o dormitório de Chris em Amersfoort e trabalhado juntas em um café-restaurante chamado Inden Klein Hap. Após 6 meses economizando dinheiro, elas planejaram uma viagem especial juntas ao Panamá. Chris e Lisanne chegaram ao Panamá em 15 de março de 2014. Elas viajaram pelo país por 2 semanas antes de chegar em Boquete para morar um mês com uma família local, enquanto voluntariavam com crianças. Elas se divertiram muito se envolvendo com a cultura e as pessoas. Elas trabalhavam, faziam voluntariado, saíam para brunch com amigos, caminhavam e viviam os melhores dias de suas vidas. Uma dessas caminhadas foi perto da área nublada que cercava o vulcão Baru, na trilha El Pianista, que não ficava longe de Boquete. A trilha estava em uma área deslumbrante, conhecida por suas florestas tropicais exuberantes e montanhas imponentes. Eles foram acompanhados pelo cão do anfitrião. Estavam ansiosos para explorar e empolgados com o que iriam descobrir. Mas à medida que avançavam pela selva, as coisas tomaram um rumo inesperado. Na noite da caminhada, 1º de abril, a família anfitriã notou que algo estava errado. O cachorro deles havia retornado, seguro e são sozinho, sem Chris e Lisanne. A família anfitriã procurou nos arredores de casa, mas decidiu esperar até de manhã para continuar a busca apropriadamente. Na manhã seguinte, as mulheres perderam um compromisso com um guia turístico local que deveria levá-las em um passeio a pé privado por Boquete, o que levou a família anfitriã a alertar as autoridades. A família anfitriã e os aldeões procuraram na floresta em áreas pouco arborizadas, mas não obtiveram resultados positivos na busca. A família anfitriã alertou os pais de Chris e Lisanne sobre a atual situação dos filhos. Antes de seus pais partirem para o Panamá, eles relataram o caso à autoridade holandesa, que prometeu fornecer-lhes apoio de segurança adequado. E no dia 6 de abril, seus pais chegaram ao Panamá junto com a polícia holandesa, unidades caninas e detetives da Holanda para conduzir uma busca em grande escala nas florestas por 10 dias. Eles foram acompanhados pela polícia local do Panamá, preparada para prestar total assistência. Os pais, insatisfeitos com a ajuda dos governos, ofereceram uma recompensa de $30 mil por informações que levassem as suas filhas. E qualquer pai teria feito o mesmo. Dias depois, houve um avanço. Em 8 de abril de 2014, os buscadores encontraram uma mochila na trilha com a câmera de Lisanne e alguns de seus pertences. Esse foi o primeiro sinal real que eles tiveram. A esperança aumentou ao saberem que as mulheres ainda estavam vivas em algum lugar. Mas com essa esperança veio uma realidade assustadora. Quando as autoridades revisaram as fotos na câmera de Lisanne, descobriram imagens que revelavam a realidade da situação delas.
As primeiras imagens retratam a alegria e beleza da caminhada delas. Mas então vieram as fotos arrepiantes, imagens delas parecendo assustadas, iluminadas por uma lanterna na escuridão. Isso é o bastante para arrepiar, não é? O que elas vivenciaram nos dias em que estiveram perdidas na selva. Só o pensamento já pode fazer qualquer um se sentir desconfortável. À medida que a busca continuava, as autoridades enfrentavam desafios devido ao terreno denso da selva. É uma coisa ler sobre esses desafios, mas você consegue imaginar navegando através de uma vegetação densa, colinas íngremes e clima imprevisível? As equipes de busca faziam o possível, mas a selva era implacável. As semanas passaram e, quando a busca parecia chegar a um beco sem saída, a história tomou outro rumo desolador. Em junho de 2014, alguns de seus restos mortais foram descobertos em uma área remota da selva. A notícia devastou suas famílias e amigos, que mantinham a esperança de seu retorno seguro. É aqui que a história toma um rumo arrepiante. As circunstâncias de suas mortes continuam obscuras, deixando um rastro de dúvidas e conjecturas. Alguns relatórios sugeriram que eles podem ter sucumbido aos elementos, enquanto outros propuseram que um jogo sujo poderia ter sido envolvido. O fato de seus restos mortais terem sido encontrados espalhados na natureza sem uma causa clara de morte aprofundou o mistério. O que torna a história de Chris e Lizane ainda mais perturbadora são as perguntas sem respostas sobre seu desaparecimento. Por que eles se perderam inicialmente? Havia alguma razão para eles não acharem o caminho de volta? Houve algum encontro durante a caminhada que pudesse explicar o trágico destino deles? Se os animais falassem, o cão que seguiu esses dois amigos poderia ter esclarecido o local exato onde estavam. O impacto do desaparecimento de Chris e Lizane na comunidade de caminhantes foi profundo. Muitos caminhantes compartilharam suas experiências de caminhadas solitárias ou em áreas remotas, aumentando a conscientização sobre as precauções de segurança. A história de Chris Kramers e Lizane Froon serve como um lembrete das alegrias e riscos da aventura. No entanto, o trágico desaparecimento deles ressalta a importância de estar preparado, permanecer cauteloso e respeitar os perigos da natureza selvagem. Esta última história é de uma mãe e filha que caminharam na mesma cadeia de montanhas que Jerry. Susan Clements, uma mãe de 53 anos com 3 filhos, iniciou uma caminhada com sua filha de 20 anos na terça-feira, 25 de setembro de 2018. Elas estavam caminhando perto do Clingmans Dome, no Parque Nacional das Great Smoky Mountains, uma área conhecida por suas vistas de tirar o fôlego, terreno acidentado e popularidade entre os caminhantes de todo o país. O Clingmans Dome, o ponto mais alto do parque, se eleva a uma altitude de 6.643 pés e atrai inúmeros visitantes que desejam experimentar as vistas espetaculares das montanhas Apalaches. Susan não era estranha ao ar livre. Ela apreciava a serenidade e o desafio das caminhadas, sendo esta mais uma chance de se conectar com a filha e apreciar a beleza natural do local. Susan era uma caminhante experiente, confortável em navegar pelas trilhas dos Smokies. Aqui está um resumo sobre esta cadeia de montanhas. As Grandes Montanhas Fumegantes são uma cadeia de montanhas que se estende pela fronteira entre Tennessee e Carolina do Norte, no sudeste dos Estados Unidos da América. Elas são uma subcadeia das Montanhas Apalaches, consistindo de muitas trilhas. Susan e sua filha voltaram seus olhos para a trilha de Forney Ridge, que leva do Dome de Clingman até Andrews Bald. É uma trilha bem percorrida, com cerca de 1,8 milhas de comprimento e um destino popular por seu amplo prado aberto com vistas panorâmicas. Conforme o dia passava, Susan e sua filha decidiram se separar por um tempo. Susan concordou em reencontrar sua filha no estacionamento, a apenas quarto de milha dali. Era uma curta distância e não havia motivo para pensar que algo daria errado. Mas quando sua filha chegou ao ponto de encontro combinado, Susan não estava lá. Acontece, certo? Não é sempre garantido que os caminhantes cheguem no horário exato. Com o passar dos minutos e sem sinal de Susan, sua filha rapidamente a reportou como desaparecida para os oficiais do parque. O que se seguiu foi um dos maiores esforços de busca da história do Parque Nacional das Great Smoky Mountains.
Na semana seguinte, mais de 125 pessoas de busca e resgate, incluindo guardas do parque, voluntários, unidades K-9 e até helicópteros com tecnologia infravermelha, vasculharam a área em busca de Susan. Drones foram usados para cobrir o terreno acidentado e densamente florestado, enquanto as equipes a pé vasculhavam as trilhas e áreas fora delas. As grandes montanhas fumegantes são belas, mas também muito desafiadoras. A densa copa da floresta, cumes íngremes e ravinas profundas criam uma paisagem onde é fácil se desorientar. Até caminhantes experientes podem se perder rapidamente. O terreno e as mudanças climáticas rápidas dificultaram ainda mais a busca. À noite, as temperaturas nas elevações mais altas podem despencar, e os oficiais do parque sabiam que a sobrevivência de Susan dependia de encontrá-la antes que o frio cobrasse seu preço. Por dias, família e amigos de Susan mantiveram a esperança de que ela havia encontrado abrigo e aguardava resgate. As equipes de busca trabalharam incansavelmente, expandindo seus esforços para cobrir milhas de trilhas e áreas fora da trilha ao redor do Klingman's Dome e Andrews Bald. Voluntários dos arredores se uniram ao esforço, determinados a ajudar a trazer Susan de volta para casa. Porém, conforme os dias passavam sem pistas dela, a esperança começou a diminuir. A paisagem acidentada e a vastidão da área faziam parecer que Susan havia desaparecido no ar. Apesar dos esforços das equipes de resgate, nenhum sinal dela foi encontrado. O serviço do parque enfatizou que o terreno ao redor do Klingman's Dome, embora muito trafegado em alguns lugares, se torna extremamente perigoso fora das trilhas marcadas. Com declives íngremes, vegetação rasteira densa e sem pontos de referência claros, é fácil perder-se, especialmente se desorientado por fadiga ou hipotermia. Finalmente, em 2 de outubro de 2018, após 7 longos dias de busca, o corpo de Susan foi encontrado. Seus restos mortais foram encontrados em uma área remota, cerca de 2 milhas a oeste do estacionamento do Klingman's Dome, em um desfiladeiro íngreme e denso, conhecido como drenagem do Huggins Creek. O local era remoto, em uma área tão densa que os pesquisadores tiveram dificuldade de acessá-lo antes. Uma autópsia revelou que Susan morreu de hipotermia, assim como o caso de Gigi que mencionamos anteriormente. Com a queda da temperatura e a chegada da noite, o corpo dela teria sucumbido gradualmente ao frio. Os oficiais do parque concluíram que Susan provavelmente se desorientou após deixar a trilha de Forney Ridge e se perdeu no terreno remoto e acidentado onde foi encontrada. A área em que ela estava era de difícil acesso, e acredita-se que a combinação de temperaturas frias e o terreno desafiador levaram à sua trágica morte. Susan não foi a primeira pessoa a desaparecer ou morrer nesta vasta e muitas vezes implacável selva. A história dela ressaltou os perigos que caminhantes podem enfrentar, especialmente em locais como o Klingman's Dome, onde o clima muda rapidamente e as trilhas podem desorientar. O fato de ela estar tão perto do estacionamento foi um lembrete arrepiante de como as coisas podem dar errado na selva. O caso dela também reacendeu debates sobre a importância da segurança ao caminhar. Para muitos caminhantes, a história de Susan alertou sobre a necessidade de levar equipamento adequado, mesmo em trajetos curtos. Suprimentos de emergência, como mapa, bússola, sistema de posicionamento global, roupas extras e lanterna, podem fazer toda a diferença quando as coisas dão errado. Cada caminhada é uma decisão crucial. Após a morte de Susan, sua memória foi homenageada por aqueles que continuam a caminhar pelas grandes montanhas fumegantes. Seu trágico fim destaca a beleza e o perigo que coexistem no selvagem. Obrigado por assistir. Até a próxima. Seja audacioso e viva com coragem.